Olá, amigos do grupo de estudo dos Fundamentos da Doutrina Espírita. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando hoje sobre o assunto instinto, inteligência e moral. Quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, observamos o benfeitor Lázaro nos falando no capítulo 11, item 8, a lei de amor, uma frase muito importante para o entendimento do assunto de hoje. Nos fala então aquele espírito. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Nos mostrando, portanto, que desde a sua partida, inicialmente, o ser humano apresenta apenas instintos. Conforme o seu desenvolvimento, as sensações do corpo físico fazem com que ele, através dos órgãos do sentido, passe a desejar as coisas que são da matéria. Nesse processo encontramos uma luta do espírito em dominar a matéria e não ser por ela dominado. E com isso desenvolve-se os sentimentos, até o ponto em que os sentimentos se aprimoram e o amor flui com toda a sua força. Quando nós observamos a natureza, vemos coisas que realmente são intrigantes para todos nós. Como uma semente sabe, quando é colocada na terra, para que lado devem ir as suas raízes e para onde deve aparecer o caule, já que ela é sempre colocada sob a terra. Como ela tem noção do que é em cima ou do que é embaixo? Quando nós observamos plantas como o maracujá ou como a videira, que é a planta que produz uva, como ela sabe que pode se enrolar em um arame, em algo que a sustente, e com isso crescer para o alto, ao invés de se arrastar para o chão? Quando nós colocamos uma planta que seja iluminada por apenas um dos lados, como ela sabe que pode e deve buscar a luz? Qual o mecanismo que está envolvido nisso? Quando nós vemos plantas como a dionéia, que é uma planta insetívora, que movimento faz com que ela possa capturar um inseto para complementar o seu processo nutritivo, não dependendo apenas do solo ou vivendo em solos empobrecidos? O mesmo em relação à sensitiva. Qual o mecanismo que faz com que, ao tocá-la, ela feche os seus lóbulos, feche os seus folíolos, e com isso apresente uma característica distintiva em relação a outras plantas? Enfim, quando observamos um campo de girassóis, que mecanismo faz com que essas plantas possam acompanhar o movimento do astro-rei? São realmente coisas intrigantes. Quem terá ensinado isso a elas? Como as plantas desenvolvem esses formidáveis mecanismos? O mesmo em relação aos animais. O que faz com que as zebras fiquem agrupadas, formando uma massa única em que não se sabe basicamente onde começa uma e onde termina a outra? O que faz com que elas formem esses grupos? O que faz com que elas procurem se agrupar? Que forças estão envolvidas? O que faz com que um carrapato possa subir em uma capivara para sugar o sangue e com isso parasitar aquele animal? E um pássaro, como sabe que se for até ali, encontrará alimento em abundância? E o que faz com que a capivara também tenha noção de que o pássaro está ali para lhe auxiliar e não para lhe prejudicar? Quando nós observamos essa imagem, se a coruja não estivesse com um dos seus olhos abertos, provavelmente nós não conseguiríamos observar a sua presença nesse tronco de árvore. Tal é a capacidade que tem de se camuflar, de mimetizar o ambiente ao seu redor. Quando nós observamos alguns tipos de crustáceos, como é o caso do Bernardo eremita, que é capaz de pegar uma concha abandonada de outro animal e colocar sob esta concha uma anêmona, faz isso para poder se proteger, para poder evitar os seus predadores. Quem ensinou isso a esse animal? O pavão, como sabe que é o momento em que deve abrir o seu belo leque para poder cortejar a fêmea? Quem ensinou isso a ele? Como ele consegue saber qual é a hora certa de fazer? E também, quando nós observamos em jogos de futebol, quem terá ensinado ao quero-quero que se ele voar perto de uma pessoa, irá fazer com que ela se sinta ameaçada, mesmo sendo de maior tamanho, e com isso protegerá os seus ovos ou o seu filhote? O mesmo em relação ao ser humano. Como a criança sabe que ao nascer,
quando a sua necessidade será satisfeita se expressar através do choro? Como ela aprendeu? Como sabe isso? E, desde o primeiro instante, quem terá ensinado a um bebê que basta sugar o peito da mãe para que ali venha o nutriente tão fundamental para a sua sobrevivência, o leite materno? E quem terá ensinado a uma criança que, com o passar do tempo, ela é capaz de sustentar-se sobre mãos e pernas e, depois de mais alguns esforços, conseguirá andar somente sobre as suas pernas? Como podem esses mecanismos apresentar-se sobre a criança se não são processos de educação? De onde vem esta capacidade de reproduzir esses movimentos geração após geração, sem necessidade de frequentar uma escola? Tudo isso que estamos falando refere-se, portanto, ao instinto que têm todos os seres vivos. Na questão 702, Kardec indaga aos espíritos: é lei da natureza o instinto de conservação? Ao que eles respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros, o que significa que os animais seguem um planejamento biológico, digamos assim, seguem uma capacidade de reproduzir os fenômenos de geração após geração, fazendo instintivamente, compelidos por uma força maior. Esta força, no caso desses seres, é que nós chamamos de instinto. Continua o codificador. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Aí a resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Mostrando, portanto, que todos eles seguem esta programação divina de uma maneira instintiva, sem indagar, sem questionar, sem raciocinar sobre o motivo, qual o motor que os leva a agir de tal ou qual forma. E com isso concorrem para o aperfeiçoamento da obra divina. Na pergunta 73, Kardec indaga: o instinto independe da inteligência? E a resposta surpreendente é: precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. E depois, Kardec indaga: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? E a resposta é que não, porque muitas vezes eles se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Porque aqueles que são meramente instintivos, muitas vezes, são carregados de respostas imediatas, isentas de reflexão. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que sofre uma agressão física ou verbal e reage instintivamente com outra agressão, ou fugindo. Diferentemente daqueles que são processados por alguns instantes pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, pela inteligência, onde é capaz de argumentar, conversar para desfazer aquela situação. Então, nós observamos que o efeito de uma ou de outra ação, instintiva ou inteligente, são plenamente diferenciáveis. Kardec coloca na Gênese uma diferença muito clara em relação aos efeitos do instinto e os efeitos da inteligência, ou pelo menos o seu mecanismo de ação. Dizendo então o codificador: o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles, enquanto a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, ou seja, planejados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Demonstrando que, se por um lado a inteligência é muito mais afoita, é uma reação de momento, sem passar pelo raciocínio, a inteligência é aquela que indaga, questiona, procura outros mecanismos de solucionar as situações e, com isso, age de acordo com o planejamento.
enquanto o instinto já é mais impulsivo. O Kardec, então, pergunta na questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E a resposta é que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se transvia, nunca se desvia. E Kardec então complementa, querendo saber por que razão se fala que o instinto não se transvia. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Porque o lógico seria nós pensarmos que, de acordo com o nosso raciocínio, nós teríamos uma resposta mais adequada às situações. E os espíritos respondem que a razão, a inteligência, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Significando, portanto, que através do processo da inteligência, nós podemos ter respostas que são muito mais inadequadas, como, por exemplo, uma pessoa que acha que tem que ser tratada melhor em um restaurante ou em um lugar, somente porque ocupa uma posição de destaque na sociedade, porque é um ministro, porque ocupa uma empresa importante, porque é um grande empresário, e pela sua posição social, imagina que deve ser tratado melhor do que outras pessoas, que, portanto, deveria ter privilégios. Ou então, pela ação egoísta, a pessoa acha que tem direito de usufruir de mais recursos do que os outros, abusando muitas vezes do seu poder econômico ou da sua própria força, retirando as necessidades dos outros para satisfazer as suas próprias. Ou através pela educação, em que nós aprendemos atitudes que são muitas vezes vinculadas a preconceitos, a visões simplistas, achando, por exemplo, que o homem é superior à mulher, e características desse tipo em relação a credo ou a religião, ou até mesmo a cor da pele. Então, muitas vezes, pelo nosso próprio raciocínio, somos traídos pelos nossos preconceitos, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Então, por isso, é o motivo, muitas vezes, de nossas falhas, porque as escolhas nos conduzem a recebermos a ação que fizemos. Se nós pensarmos, então, agora a respeito das necessidades do mundo animal, veremos que um predador tem necessidade de correr atrás de sua presa para poder se alimentar. Por outro lado, a presa tem necessidade de fugir para não ser capturada. Isso demonstra o instinto de sobrevivência. Da mesma forma, encontramos dois animais que lutam por territórios, pela capacidade de se reproduzir, enfim, demonstrando também que a luta é uma característica instintiva. Observamos também alguns animais que, em determinadas épocas, saem de uma para outra região, onde vai ser mais quente, onde vai haver mais alimentos. São os processos migratórios que elas fazem de tempos em tempos, a fim de encontrarem situações mais satisfatórias para o desenvolvimento de suas vidas. Encontramos também animais que são capazes de construir habitações, ninhos. No caso de João de Barro, podemos dizer que seria o auge desse processo, onde edifica uma verdadeira residência através dos elementos que estão ali à sua disposição. E encontramos também um instinto de reprodução que faz com que a sobrevivência garantida através da caça ou fuga, da luta pelo território, da migração, da criação de habitações, que são processos instintivamente realizados para garantir a própria sobrevivência, através da reprodução, garante a sobrevivência não apenas de um indivíduo, mas de toda a espécie. Então, esses são 5 mecanismos que nós observamos e que simplificam, ou melhor, exemplificam a ação do instinto de conservação, o instinto de sobrevivência. Em relação ao homem como um ser da natureza, observamos a presença desses mesmos instintos, desses mesmos mecanismos, porém deturpados em virtude da nossa razão. Se não vejamos, se nós temos necessidade de nos alimentarmos, como característica da sobrevivência,
Por que escolhemos alimentos inadequados, que não são saudáveis? Ou por que comemos mais do que realmente precisamos para poder sobreviver? Se tínhamos outrora necessidade de lutar, hoje nós temos mais capacidade de produzir alimentos, de encontrarmos características que satisfaçam as nossas necessidades. Então, no mundo atual, o que leva dois seres humanos a lutarem, se não são mais as mesmas características que tínhamos primitivamente, quando as condições humanas, quando as condições do mundo eram mais rudes? Se tínhamos necessidade de migrar para encontrarmos condições mais satisfatórias, hoje viajamos a negócio ou a lazer. Então, o que diferencia a necessidade de viajar de uma maneira mais simples ou sofisticada, viajando em primeira classe e gastando fortunas que poderiam ser utilizadas até mesmo na compra de um veículo simples? Será que precisamos realmente viajar nesse luxo todo? Se temos necessidade da habitação, por que razão construímos luxuosas mansões cheias de quartos que muitas vezes não serão ocupadas, repletas de salas, disso ou daquilo, se utilizamos tão pouco? Precisamos proteger o corpo, mas seria necessário tanto luxo? E ainda por cima, se temos um instinto de sobrevivência, de proteção à nossa prole, um instinto de reprodução, por que alguns seres humanos abandonam crianças recém-nascidas? Veja então que nós poderemos utilizar diversos argumentos lógicos para justificar os nossos comportamentos. A glutonaria, a luta, a preguiça, ou a nossa necessidade de luxo, ou o abandono de crianças. Tudo isso as pessoas poderão utilizar argumentos baseados na sua razão para justificar as suas atitudes, mas apenas demonstram que são movidos pelas suas paixões, que são movidos pelas sensações físicas e que, secundados por um raciocínio errado, equivocado, produzem resultados que são igualmente duvidosos. Então, se nós observarmos nos seres mais primitivos, nos silvícolas, nos índios, a necessidade de caça para a sobrevivência, o que justifica que algumas pessoas caçem os animais simplesmente por esporte, por lazer? Será que um indivíduo que caça um elefante realmente tem tanta fome que precisaria se alimentar com toda essa quantidade de carne? Então, são questionáveis os mecanismos humanos da atualidade. Observamos então Kardec nos falar em A Gênese, os milagres e as predições, no capítulo 3, o bem e o mal, a respeito do instinto e da inteligência. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele, ou seja, o instinto, e estas, as paixões, se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. É o caso, por exemplo, do nosso instinto de conservação, que no passado nos fazia habitar cavernas. Hoje, através do nosso desenvolvimento intelectual, de nossa inteligência, construímos habitações mais adequadas para as nossas necessidades. O instinto continua a existir, mas é substituído pela nossa inteligência, já que não precisamos mais buscar instintivamente o abrigo, poderemos construí-lo. Continua Kardec. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam ao contrário de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. O que significa dizer que, se por um lado todos somos dotados de instintos que nos impelem a fazer
coisas para garantir a sobrevivência, as paixões intensificam ou diminuem essas necessidades ou a maneira como nós as satisfazemos. É instintivo nos alimentarmos. A paixão pelo alimento faz com que nos tornemos glutões ou pessoas que se saciam mais facilmente. É instintivo que tenhamos que repousar. A paixão pelo descanso nos torna preguiçosos. Enfim, diversas características que são fundamentais para garantir a nossa sobrevivência e saúde são obra do instinto, mas as paixões desenfreiam as nossas atividades, tornando-nos muitas vezes suscetíveis de quedas. Continua então Kardec. São úteis as paixões como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasça de um ser passivo um ser racional, ou seja, daquele que apenas vive instintivamente, para aquele que, através do seu pensamento, atua sobre o ambiente, tornando-o mais adequado. Isso é uma obra da razão. Nesse momento, tornam-se não só inúteis as paixões, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se como desenvolvimento da razão. O que significa que, se nós temos as paixões como molas que nos impulsionam a determinadas atividades, as paixões, quando descontroladas, são os motivos de nossas quedas. E somente através do raciocínio, da razão, do estudo de nós mesmos, poderemos sufocar estas paixões, que nos impulsionam para a frente, mas que também podem se descontrolar e tomar conta de nós, ao invés de nós tomarmos conta delas. Resumidamente, nós encontramos 3 situações para os espíritos. Aqueles que se encontram no início da jornada e que são, conforme observamos na progressão dos espíritos, aqueles mais vinculados à matéria, os menos espiritualizados, e que, portanto, são mais sujeitos a ações equivocadas, mais propensos ao mal do que ao bem. Aqueles que se encontram em posição intermediária, em processo de desmaterialização, até chegarmos ao ápice do desenvolvimento, aqueles que já atingiram a perfeição que se pode almejar, a perfeição relativa. Assim sendo, neste último grau, encontraremos espíritos mais vinculados ao bem, com menos influência da matéria. Neste processo nós encontramos, quanto mais no início da jornada, mais o espírito ainda não tem controle sobre a matéria, que lhe serve de instrumento e sobre o qual ele atua. Assim sendo, quanto mais vinculado à matéria, quanto mais materializado, mais ele estará sujeito às ações do instinto, muito mais sujeito a desenvolver as paixões e, portanto, propenso a realizar as atividades vinculadas à maldade, desenvolvendo atividades ruins. Por outro lado, quanto mais espiritualizado esteja um espírito, mais vai desenvolver processos característicos da razão, mais inteligente ele será. Mais vai desenvolver os sentimentos em detrimento das paixões e, portanto, vai agir com mais bondade. Aqueles que estão, portanto, mais no início da caminhada, da sua jornada, são aqueles que apresentarão em maior grau a materialização. Portanto, suas atividades serão mais deletérias, mais destrutivas. Aqueles que já se aproximam do final da jornada, mais espiritualizados, terão o desenvolvimento de melhores características. Isso, portanto, caracteriza o desenvolvimento do espírito na jornada do progresso. Estamos, então, com Kardec, que nos elucida. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras, ou seja, o andadouro, o disquinho, como se costuma dizer, e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. O que significa que nós necessitamos do instinto, que jamais o abandonamos. Mas eles são mais importantes no início da jornada, porque nos garante a sobrevivência. Faz com que possamos satisfazer as nossas necessidades básicas de sobrevivência. Mas, corrompidos
pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela má educação, nós deturpamos o que são necessidades reais em função das nossas paixões, de nossas características mais primitivescas, satisfazendo as sensações do corpo. E somente através do raciocínio poderemos domar aquilo que nos domina hoje, que é a própria matéria, a fim de que possamos nos espiritualizar cada vez mais e, com isso, desenvolvermos melhor os sentimentos até chegarmos no ápice dos sentimentos, que são o amor, conforme nos conta o Espírito Lázaro. Portanto, é uma necessidade urgente que todos nós possamos superar o domínio das paixões, dominarmos a matéria ao invés de sermos por ela dominados, para com isso podermos progredir moralmente e sufocarmos o peso que a matéria exerce sobre todos nós. Continuaremos os nossos estudos nas próximas semanas. Até lá, fiquem em paz.